Oi pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês continuem no vídeo porque Deus quer falar com vocês profundamente. Hoje, provavelmente a hora que eu postar já vai ter passado, mas estou gravando no dia do meu aniversário. Hoje eu completo 21 anos e confesso pra vocês que, sem acreditar, parece que foi ontem que eu fiz 17 anos e passou assim, no estralar de dedos, mas com muita gratidão a Deus por estar viva, por estar podendo andar, por estar podendo respirar, por estar podendo falar. E hoje eu vim trazer uma palavra para o seu coração, com certeza. Hoje eu vim falar um pouco sobre a promessa de Deus, quando Deus promete algo pra gente, mas a gente acha que tá tudo perdido, a gente pensa que acabou, a gente pensa que Deus se esqueceu da gente. Porém, não se esqueceu. Então vamos abrir comigo em Gênesis 15. Depois, Deus promete um filho a Abraão. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo lugar lardão. No versículo 4 vai falar: Mas veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, e sim aquele que de tuas estranhas sair. Este será o teu herdeiro. E no versículo 6 vai falar: E creu ele no Senhor, imputando-lhe isso por justiça. No versículo 18, no capítulo 12, vai falar. Não, no capítulo 9. Deus promete um filho a Abraão. Disse-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, está na tenda. E disse, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda prazer depois de haver envelhecido, sendo também o meu servo já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu? Sara dizendo: Na verdade darei a luz ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? A palavra de Deus vai dizer sobre Sara, uma mulher estéril, uma mulher que já tinha desistido literalmente da promessa de Deus. A Bíblia vai falar um pouco da história deles, que eu acho isso muito lindo. Confesso que às vezes a gente age como Sara, a gente age como Abraão, duvidamos daquilo que Deus pode fazer na nossa vida, deixamos de acreditar naquilo que Deus falou que vai fazer. Muitas das vezes nos entregamos e nós desistimos da promessa. A palavra de Deus, ela é clara, ela é simples e ela é bonita e objetiva. Como eu sempre falo, eu não sou pregadora. Eu só gosto de falar daquilo que Deus faz, porque Deus, ele fez na minha vida. E muitas das vezes a gente age assim, sabe? Nos esquecemos do poder que Deus pode fazer na nossa vida. Quando Deus promete um filho para Abraão, a Sara escutou e a Sara riu. Sara deu risada quando Deus prometeu. Deus já tinha prometido, né? Mas novamente Deus visita, sabe, a Abraão, e ele promete um filho. Porém, Sara deu risada, sabe? Quando a gente chega num nível de situação da nossa vida que a gente olha pro cenário, sabe? A gente não tem as melhores, como diz, tudo tá dando errado, sabe? Você olha pra tudo que você tem e você diz: como que eu vou sair disso? É como se você tivesse que salvar uma casa pegando fogo. Você tem que ter tudo que um bombeiro tem, né? Porque quando
uma casa tá pegando fogo, é só o bombeiro pra conseguir apagar o fogo, pra conseguir salvar a casa, né? E você tem que ter todas as armaduras, você tem que ter o colete pra entrar na casa, você tem que ter água, você tem que ter tudo, entendeu? Mas é como se você visse o cenário pegando fogo e você não tivesse nenhuma armadura pra sair desse cenário. Sara se encontrava assim e por isso que ela deu risada. Ela era estéril, ela não poderia ter filho. Como que Deus fala que ia dar um filho para ela? Ela está olhando para Deus, ela está imaginando Deus. Não que ela falou isso, mas eu imagino comigo que Sara olhou para si mesmo e falou: meu Deus, esse Deus não tá pensando bem. Eu não tenho, o meu cenário tá assim. Como que eu vou ter um filho? Como que eu vou ter um filho se meu cenário tá assim? E muitas das vezes a gente faz a mesma coisa. A gente não acredita em Deus por causa do cenário, sabe? Deus, ele promete. Ele promete pra gente. Ele promete que vai tirar seu filho da droga. Ele promete que vai salvar seu marido. Ele promete que vai mudar sua história. Mas você tá falando assim, como que Deus vai mudar minha história? Se eu olho pro meu filho tá cada dia mais afundado nas drogas. Se eu olho pro meu marido, cada dia mais ele tá afundado. Se eu olho pra minha mãe, se eu olho pro meu pai, eles estão afundados. Como que Deus vai fazer isso? Você duvida de Deus. E a gente faz isso porque muitas das vezes a gente não acredita. Hoje eu tô completando 21 anos e foi difícil de entender, não foi fácil de entender. Todos os meus aniversários eu fico muito ansiosa, eu fico pensando, nossa, mas não se cumpriu ainda. Não se cumpriu tantas coisas que Deus prometeu pra mim. E eu confesso que hoje eu tô fazendo 21 anos, né? E eu tava pensando cada coisa que eu passei, sabe? Só que antes, assim, eu tava assim, meu Deus, ainda não aconteceu. Tem muita coisa que Deus prometeu e não aconteceu, não se cumpriu ainda. E quando eu tava pensando em tantas coisas, e eu pensei, como que eu vou dar uma palavra pra alguém? Se até eu mesmo, às vezes, duvido daquilo que Deus promete, sabe? Como que eu vou falar para as pessoas não duvidar se eu duvido? Porque eu confesso que todo meu aniversário eu paro pra pensar, nossa, mais um aniversário que as coisas não estão como eu queria. Mas aí Deus me faz lembrar de todas as vezes que eu passava meu aniversário usando droga, que eu passava meu aniversário numa escuridão, que eu passava meu aniversário preso no corote, preso, sabe, preso no mundo, sabe, num mundo iludido, sabe. Tem vezes que, sabe, eu parando pra pensar, eu tava falando, meu Deus, mas a promessa ainda não se cumpriu e Deus, ele sempre olhou pra mim, ele sempre me enxergou e ele simplesmente, o Espírito Santo falou dentro do meu coração, você não precisa de mais nada pra ser feliz. Porque às vezes a gente é ingrato, a gente não reconhece o que Deus faz na nossa vida. Isso eu tô falando de mim também. Isso é principalmente pra mim. A gente não reconhece. Não reconhecemos. E o Espírito Santo falou pra mim, antes você precisava sorrir, mas pra você sorrir você tinha que se encher das coisas. Você tinha que beber, você tinha que fumar pra estar feliz. E era alegrias passageiras, mas olha o que eu te dei. Eu te dei alegrias eternas. Alegrias que você realmente não vai passar, mas que você tá realmente sentindo. E a gente faz isso, sabe? E o Espírito Santo falou pra mim acalmar, porque vai se cumprir. O mais lindo dessa história
é que no versículo Sara, ela duvidou, né? Porque eu imagino que ela já passou. Ela fez o marido dela, ela fez Abraão se deitar com Agar e eles teve um filho. Eles teve um filho que se chamava Ismael. E enfim, eles estavam desesperados para ter um filho, entendeu? Então eles fez isso. E Deus mudou o nome de Abraão. Pra mim, quando Deus muda o nome de Abraão, é muito lindo, sabe? É Deus escrevendo uma nova história na vida deles. E depois Deus mudou o nome de Sarai, né? Que ela era Sarai. Depois ela se tornou Sara. E isso foi muito lindo. E no versículo 21, é o nascimento de Isaac. É quando a promessa se cumpriu, sabe? Porque você parou pra pensar que Deus, ele prometeu pra você. E você tá tão cansada psicologicamente, você tá tão lutando pra isso. O seu maior sonho, o seu maior desejo é que isso aconteça, que a promessa que Deus prometeu, que a promessa que Deus falou pra você se cumpre, que você, sabe, você tá como se você tivesse anestesiada sem acreditar. Mas mesmo que você tá, sabe, com essa dúvida dentro do seu coração, mesmo que você esteja falando, Érica, eu tô tentando ter fé. Eu tô tentando acreditar. Eu tô tentando olhar pra Deus mesmo nessa situação. Mas, Érica, quando eu vejo o cenário, quando eu vejo quem eu sou, quando eu vejo que não tem mais como eu sair dessa situação, eu acabo duvidando dessa promessa, porque essa promessa é muito pra mim. Essa promessa não tem como acontecer. O mais lindo é que Sara duvidou de Deus. Ela duvidou porque era o maior sonho dela. Ela queria ter um filho. E ela era de idade já. Então, assim, ela não tinha cenário. O cenário dela não era favorável pra ela. Ela não tinha todas as armaduras pra que isso acontecesse, mas ela tinha uma armadura. E essa armadura era a promessa de Deus. E talvez você já acreditou tanto. Você confia tanto e Deus, o Espírito Santo de Deus está dizendo, mesmo que você duvida, eu ainda vou cumprir. Porque eu não sou filho para que minta. Eu não sou filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se eu prometi, eu vou cumprir. E no versículo 20 está escrito o nascimento de Isaac. Eu só imagino a aflição que a Sara passou. Sara passou por muita aflição. Sara deve ter sido muito difícil para Sara, sabe? O quanto é difícil pra gente quando Deus promete algo, mas aí você sai com a promessa no seu coração. E quando você sai com a promessa no seu coração, você chega e você olha pro cenário e você fala, não vai acontecer. Eu sei que Deus é grande, mas não vai acontecer. Você duvida porque, além de estar doendo bastante, é um cenário que não tem como. Não existe saída para esse cenário. Mas Jesus, Ele pode mudar a história. Ele tá vendo a sua dor. Ele tá vendo essa aflição. Lembra-se de tudo que você passou para chegar até aqui. Se Sara tivesse desistido da promessa de Deus, porque eu sei que ela duvidou, mas depois ela entendeu o propósito de Deus. Mas
Pensou, Sara, tipo, não, tipo, porque ela riu de Deus, né? Ela riu. A palavra de Deus diz que ela zombou, tipo assim, nossa, como assim, né? E Deus falou, haveria coisa difícil alguma a mim? Haveria alguma coisa que eu não possa fazer? Jesus, ele fala isso pra Sara. E nisso, Sara nega que deu risada. Então, mas imagina se a Sara não tivesse... Assim, eu falo, ela duvidou, mas eu também acredito que Sara teve fé. Porque Deus, ele mudou a história dela. E no versículo 21 vai dizer: e o Senhor visitou Sara como tinha dito. E o Senhor visitou Sara como tinha dito. E concedeu Sara e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascerá, que Sara lhe dará o nome de Isaque. No versículo 6, e disse Sara: Deus me deu motivos para rir, todo aquele que ouvir se rirá comigo. Não tem como não chorar, não tem como não chorar. Talvez essa situação que você tá passando tá te tirando o sono. Talvez essa situação que você tá passando tá tirando várias lágrimas dos seus olhos. Mas eu quero dizer que vai valer a pena. Deus, ele prometeu pra você. Deus, ele prometeu que vai mudar a sua história. Deus, ele prometeu essa promessa, que eu não sei qual é a promessa que Deus prometeu na sua vida, mas eu quero dizer que vai valer a pena. Deus vai te dar motivos para sorrir. Mesmo que você tá duvidando, a promessa vai acontecer. Você só tem que continuar firme, esperando em Deus, porque não existe nenhuma coisa que seja impossível para Deus. Pra mim estar aqui hoje, minha mãe chorou muito por mim. Minha mãe, eu nasci no aniversário da minha mãe. E eu vou contar um pouquinho disso. Eu nasci no aniversário da minha mãe. Quando eu estava no mundo, quando eu estava desviada, eu não passava o aniversário da minha mãe. Teve alguns aniversários que, tipo assim, eu não queria vir aqui. Eu só vinha aqui dar parabéns pra minha mãe e saía. Eu não tava passando mais o aniversário com a minha mãe. E aí eu já ia lá beber, fumar. Eu já, tipo assim, não tava nem aí, assim, queria curtir, sabe? Minha mãe não desistiu de orar por mim. Se minha mãe tivesse desistido de orar por mim, eu já estaria no chão. Eu já teria morrido. Eu já não estaria viva mais. Eu não teria vencido a depressão se minha mãe tivesse desistido de orar por mim. Hoje em dia, pela honra e a glória do santo nome de Deus, eu consigo ajudar a decorar o aniversário da minha mãe. A gente faz aniversário no mesmo dia e a igreja sempre prepara uma festa pra minha mãe, sabe? Pra homenagear ela, porque ela é pastora. E hoje em dia eu faço parte dessa decoração. E todas as vezes eu não deixo de estar com a minha mãe no aniversário dela. Eu paro pra pensar e eu falo assim, eu já fiz minha mãe tanto chorar, sabe? Todos os aniversários dela, ela não ficava feliz porque eu não estava ali. Eu estava no mundo curtindo. E se ela tivesse desistido de mim, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui, eu já estaria morrido, mas minha mãe não desistiu de orar por mim. Então não desista de orar por quem você está orando. Não desista, porque Deus, ele vai ouvir sua oração. Não desista do seu filho, não desista da sua família, não desista. Porque Deus, ele vai ouvir seu clamor.
Jesus, ele tem poder para fazer infinitamente mais. Jesus tem poder para mudar a sua história. Não desista, ele é na sua vida. Ele é na sua história. Eu, tipo assim, igual eu disse, eu tô lendo muito. Eu tô lendo já faz um bom tempo que eu tô lendo essa passagem. Eu confesso assim que eu tô aprendendo agora de, assim, aprender a falar. Porque, assim, eu tô lendo bastante a Bíblia, mas, assim, eu não... Sabe, eu não sei falar detalhadamente, mas, assim, Deus vai me usando assim. E eu espero que Deus fala com você. Fala muito em seu coração. Não desista da promessa que Deus fez na sua vida, porque vai cumprir, vai acontecer. Mesmo que o cenário não seja um cenário que, sabe, que você fala, meu Deus, esse cenário, sabe, não tá favorável. Mesmo que não seja um cenário favorável, mesmo que não seja um cenário que tá te ajudando, confia que Deus vai fazer. Porque Ele vai fazer, Ele vai mudar a sua história, vai valer a pena cada choro, cada lágrima. Jesus é na sua vida, Ele vai mudar a sua história. Tô muito feliz, eu agradeci já muito a Deus, porque agora eu tô com 30 inscritos e tipo, eu tô muito feliz mesmo, muito feliz mesmo. E assim, já tenho uma notícia boa para dizer. O ano passado eu chorei muito porque... Eu tava fazendo 20 anos e eu não tinha conquistado ainda nada, assim, do que eu mais queria, que era fazer curso de maquiagem e tudo mais. E esse ano, pela honra e a glória do Senhor, eu já tô fazendo curso de maquiagem. Então, assim, eu fiz 21 anos fazendo curso de maquiagem. Então, assim, vai valer a pena. É de pouquinho, mas você vai chegar lá. Você vai conseguir chegar lá. E que Deus possa abençoar a vida de cada um. Eu peço que vocês me ajudem em oração. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil permanecer. Mas a gente, olhando pra Jesus, a gente consegue vencer tudo. Todas as crises, todos os desesperos, todas as tempestades, a gente consegue vencer. Você é vencedora, você é vencedor, Deus está ao seu lado e tudo vai dar certo. Eu espero que você gosta, que você curte, que você comenta, que Deus possa ter falado em seu coração, que Deus possa falar grandemente na sua vida. E é isso, muito obrigada por tudo, obrigada por assistir até aqui e que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Beijos, fica com Deus, se inscreva e comenta muito, gente, me ajuda comentando, me ajuda curtindo, me ajuda compartilhando. Deus é na sua vida e se inscreva, não deixa de se inscrever. Deus é na sua vida, fica com Deus e tchau, beijo, até a próxima.